Eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Enquanto vocês abrem, eu quero apresentar a pastora Célia. Ela é amiga da Patrícia, né, da Assembleia de Deus. Pastora Célia, amém, glória a Deus. Está ali junto com a amiga, né? A Patrícia, ela é aquela pessoa que vive a vida intensamente. Ela chora intensamente, ela sorri intensamente. Né? Glória a Deus por isso. Amém. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Dê um sinal com sua mão. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom tê-los aqui. Essa casa está aberta para que todos nós possamos celebrar o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá, verso 12. Deus usa um texto pequeno para falar muita coisa e com profundidade. Eu vou ler esse versículo e vocês vão ver o quanto ele é amplo, o quanto ele é importante, amém? Glória a Deus. Verso 2 de Joel, verso 12 de Joel 2. Agora, porém, declara o Senhor, diga, é agora que Deus está declarando. E qual é a declaração de Deus? Voltem-se para mim, de todo o... Com que? Com jejum, lamento e pranto, rasgando o coração e não voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Ele está confirmando a misericórdia e a compaixão de Deus. Ele não vai enviar o juízo. Ele não vai enviar aqui os juízos que ele já tinha falado no capítulo 1. Do gafanhoto, da fome, da seca, da guerra e etc. Queridos, qualquer cristão, por mais novo que seja na fé, se você perguntar para ele, alguma vez na sua vida você já orou, ou pensou, ou deseja ter uma vida abundante com Deus? Eu penso que toda pessoa, por menos conhecimento que tem das Escrituras, ele deseja isso. Ou ele já orou pedindo um avivamento pessoal ou coletivo. É algo que está no DNA de todo cristão, querer ter uma vida mais abundante, uma vida mais fervorosa na presença de Deus. E quando a gente fala de uma vida fervorosa, não é só aqui na reunião, é em casa, no trânsito, na empresa, no dia a dia, nos estudos, no trabalho, e assim vai. Então, tudo aquilo que é muito desejado, a gente precisa conhecer os meios de conquistar, de receber isso. Se algo é extremamente importante nas Escrituras, e se algo é desejado por alguém e aquilo tem base nas Escrituras, aquilo é promessa de Deus, eu devo procurar todo o conhecimento, as ferramentas para ter aquilo. Precisamos fazer isso. Então, por exemplo, se a gente sabe que Deus se move na terra através da oração, o que é que a gente tem que fazer? Conhecer o que a Bíblia diz sobre oração, ouvir testemunho de pessoas que têm experiência com Deus em oração, ler bons livros sobre oração. Isso vai trazer conhecimento, ferramentas, para quê? Para que você consiga viver aquilo que as Escrituras dizem que você sonha, que é uma vida de plenitude na oração. A questão do avivamento não é diferente. Toda a Bíblia fala de avivamento. Toda a Bíblia. Quando Deus levanta Abraão, ali estava começando um novo momento. Aquilo é um avivamento. Quando Noé desce da arca e estabelece ali sua casa,
está começando uma nova era com Deus. Aquilo foi um avivamento. Quando Deus levanta Jacó e ele ordena a sua casa e gera uma nação, aquilo é um tempo, um novo momento, é um avivamento. Quando Deus arranca a nação do Egito, através do ministério de Moisés, Arão e Josué, aquilo foi um momento de avivamento. E qual foi o maior avivamento? Foi Deus se manifestar na terra através do seu Filho encarnado. Aquilo foi um tempo de grande avivamento presencial de Deus. E depois Deus consolida esse avivamento com o derramado do Espírito no dia de Pentecostes. Então, avivamento é uma realidade à luz das Escrituras. Pastor, eu quero muito, eu desejo, como é que eu faço? Nós precisamos analisar a natureza dos avivamentos. Como que eles aconteceram? Quais são as características comuns a todos os avivamentos? São várias, mas eu quero ser sucinto nessa noite. Porque eu penso que essa palavra ela vai ser meio que uma introdução para que em outro domingo eu possa trazer uma palavra mais ampla, mais aberta sobre essa questão do avivamento. Deus não apenas chama o seu povo a voltar-se para Ele, mas detalha como deve ser essa volta. Ele não apenas dá o diagnóstico da doença do povo, mas lhe oferece o remédio, a cura. Como deve ser essa volta, essa busca para ter o avivamento? Essa é uma característica da misericórdia de Deus. Deus nunca mostra a doença, o mal, a situação e para ali. Ele sempre dá a receita da cura, da volta, da restauração. Isso revela a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Muitos livros da Bíblia, Deus usou profetas com mensagens convidando o povo para voltar, comunicando ao povo a necessidade de ser mais profundo, de levar uma vida mais bíblica, mais perto de Deus. E a maioria desses profetas, a mensagem deles é eles em Deus tentando levar o povo a buscar isso. Mas Joel tem uma característica muito particular desse profeta. É que não é a figura do profeta convidando, é Deus convidando. É muito interessante a gente analisar a teologia de Joel. Joel está sempre colocando Deus na primeira pessoa, que direciona, que convida, que cura, que perdoa. E isso valoriza muito a ideia do livro de Joel no aspecto da busca do arrependimento, a busca da restauração, a busca do avivamento. Joel é um livro que é uma síntese do Pentecoste de Atos capítulo 2. Joel é considerado por alguns pregadores estudiosos como o livro do Pentecoste do Antigo Testamento. Porque uma das características dos dias de Joel é a mesma dos dias de Jesus, de Atos dos Apóstolos. Profunda decadência moral, espiritual, política e religiosa. Nos dias de Jesus, irmão, a religião, a política e a vida do ser humano estava um caos. Joel é nesse aspecto contemporâneo. Os dias de Judá eram dias terríveis e muito parecidos com os dias de Atos dos Apóstolos e dos 4 evangelhos. Então, avivamento é uma resposta dos céus a um grupo pequeno, a uma pessoa, a um grande grupo que olha o cenário do mundo, o caos, e decide buscar a Deus. E nós vamos discorrer aqui algumas características. Por exemplo, qual é a primeira coisa que marca um grupo ou alguém, seja um grupo pequeno ou grande, que decide buscar a Deus de forma séria, por um novo mover, por mudanças? É que eles fazem, primeiro, uma leitura do seu estado. E segundo, eles fazem uma leitura
de tudo que está próximo dele, ele vê e eles veem que não está bom, não está correto. Mas a primeira leitura precisa ser feita na nossa vida. Eu não estou vivendo a plenitude de Deus. Eu estou passando por cima da Bíblia, da vontade de Deus. Eu estou cumprindo parte e outra não. Eu preciso mudar. Eu preciso trazer esse céu, esse governo para a terra. E quando a gente começa a gemer pela gente, pelo nosso estado, o Espírito depois leva a gente a gemer por quem está próximo de nós. Essa é uma realidade. Eu sempre digo, é impossível um cristão profundo na oração não ser um intercessor. Jamais alguém que é avivado, que está sendo tocado, vai querer isso só para ele. Ele vai procurar alcançar outras pessoas. E é o Espírito que faz isso, que nos incomoda, que trabalha o nosso interior, que nos leva o choro, a lágrima, o quebrantamento. Mas como eu prometi que você sucinto, eu preciso me deter aqui. Então vamos lá, em primeiro lugar, é uma volta para uma relação, diga, pessoal com Deus. A primeira característica de avivamento do versículo 12 é essa, é que é uma volta para um relacionamento pessoal com Deus. O que o Senhor disse? Convertei-vos a mim. Deus está dizendo, voltem. E qual é a temática? Volte agora. Diga, volta é para Deus. Não é para um sistema religioso. Não é para uma doutrina, não é para voltar a estar meramente no prédio, não é simplesmente procurar uma igreja, é um retorno para perto, para a direção, para a essência de Deus Pai. É aquela convicção que independente do grupo, da igreja, de como as pessoas me trataram, eu decido na essência, no interior, voltar para quem? Para Deus. Diga, é um relacionamento pessoal. Então, que a primeira característica da natureza dos avivamentos, dessa volta para Deus, é entender que você precisa soltar tudo. E independente de apoio ou não, de incentivo ou não, eu pessoalmente decido viver uma vida mais profunda. Eu vou para quem? Para Deus. Então uma palavra, o convite aqui é de Deus. Voltem. Deus não está, não, havia lá o templo, havia um culto caótico, mas existia. Havia sinagogas, havia grupos, mas Deus olhou para tudo aquilo apodrecido. Irmãos, nessa época aqui, sabe o que imperava no meio dos sacerdotes, dos crentes, do povo? O alcoolismo. Era tão terrível que eles cambaleavam de bêbado citando as escrituras. Olha o estado. E o pior que não era só o povo comum, os membros, havia liderança mergulhada nessa podridão. Quando você estuda Joel, seus dias, não é de dar dor. Então não bastava simplesmente ter. Você tem uma ideia? Quando você lê o livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 4, eles chegaram num nível tão terrível que eles passaram a idolatrar o templo que Zorobabel e Salomão tinham construído. Sabe quando a obra, o templo, as coisas são mais importantes do que a essência de Deus? Ele dizia, não, o que a gente ora, vai para o templo, Deus perdoa. Aqui, se você fizer isso no templo, irmão, o templo assumiu o lugar de Deus. Então o templo passou a ser o ídolo, a religião, de uma mentalidade longe de Deus e do verdadeiro padrão das Escrituras. Por isso que Deus, ele foi direto, a volta tem que ser para mim, para um relacionamento comigo. Volte para mim. Porque muitas vezes a religião nos rouba de Deus. Sabia que tem homens que não têm um ministério tão ativo que não tem tempo para Deus? Tem gente que tem tantos dons espirituais que ele não tem mais tempo para Deus. Aí você fala, pastor, como assim?
Como é que é isso? Um tempo desse atrás, um moço muito famoso aí compôs uma música, que Deus falou para ele: eu tenho saudade do tempo que você tinha tempo para mim, porque agora você só vive dentro de avião, telefone, filmagem, você não tem mais tempo. Você não tem mais tempo de entrar no quarto e ficar lá me adorando, ajoelhar, chorar, quebrantar, me buscar. Quando o ministério e os dons são mais importantes do que o relacionamento com Deus. Isso estava acontecendo. Por isso Deus vai lá e diz: eu quero uma volta. Eu quero que volte para mim. Então essa é a primeira característica. Convertei-vos a quem? A mim, volte para mim. Amém? Deus é fiel, né? Encontramos aqui o verdadeiro milagre da graça, pois o ofendido é aquele que busca a restauração do ofensor. O ofendido é quem convida o transgressor a renunciar à desobediência e voltar. Diga, isso é graça de Deus. Não eram os ofensores que estavam sentindo o fardo da culpa do pecado que estava buscando. Quem era? Deus era a pessoa afrontada, ofendida, mas é Ele que está buscando. Irmãos, não é diferente hoje. Talvez o inimigo, as circunstâncias diga para você: desista, você não pode, Deus não te ama. Aqui está uma prova. O povo desviado, caído, murmurando, pecando, e Deus está gritando e dizendo: voltem a mim. É o ofendido buscando o ofensor. Isso é o que? Diga, graça de Deus. Eu posso confiar, irmãos, na graça de Deus. Eu posso. Deus me aceita. Deus muda a minha e a sua vida. Não existe situação perdida, não existe. Glória a Deus. Convertei-vos. Isso, irmão, é uma palavra que no original quer dizer: voltem para o meu pacto. Voltem-se para mim, eu tenho um padrão. O meu padrão é diga, aliança. A aliança dá a ideia de quê? De compromisso eterno, de total proteção e submissão. Deus está dizendo: vocês acham que essa liberdade aí, vocês é melhor do que estar comigo em aliança? Vocês estão enganados. A hora que eu quiser, eu libero meus exércitos. Eles foram visitados por gafanhotos de 4 tipos, seca, por fome, secou as águas, tudo. A alma ficou seca, a vida religiosa vazia. E Deus está dizendo: vem, porque junto com a aliança, com o avivamento, Deus traz tudo de volta. Amém? Amém. O caminho da volta é aberto quando eu viro as costas para o pecado. Olha que interessante. Bastou o filho pródigo virar as costas, a Bíblia narra que o pai estava de braços abertos. Bastou Jacó se humilhar no val de Jaboque, ele atravessa o rio, e o irmão dele, que Deus mudou o coração, estava de braços abertos. Bastou a mulher samaritana dialogar com o Senhor e virou as costas para o pecado, ela bebeu da água da vida. Bastou o Zaqueu descer da árvore com atitude de arrependimento, Jesus entrou na história, na casa dele, na sua vida. Diga, isso é avivamento. Glória a Deus. Vamos lá. Então a primeira característica é uma volta para quem? Para um relacionamento pessoal. Congregar vai ser consequência, estar ligado a um grupo vai ser consequência, e deve congregar e deve estar numa igreja assim. Em segundo lugar, é uma volta com, diga, profundidade. O que o versículo diz? De todo o vosso coração. É forte, né?
Porém, esse arrependimento precisa ser profundo, autêntico, sincero e total. O povo de Deus hoje parece muito superficial. Realmente parece. Isaías diz que muitos buscam de lábio, mas o coração está longe. Olha que interessante, é um versículo desse tamanhozinho. Volte-se para mim de todo o vosso coração. Irmãos, uma vida cristã rasa, morna, vazia, não tem nada a ver com a disposição dos céus. Tem tudo a ver com a minha disposição de decidir ser crente de verdade. Porque tudo que nós precisamos para uma vida abundante, fervorosa, Jesus já realizou na cruz e já mandou o seu Espírito. Já mandou. Então, é a minha decisão. Eu vou congregar, eu vou para as reuniões, eu vou ler Bíblia, eu vou jejuar. Os céus já está nublado. Tomam, em qualquer momento da nossa vida, o céu está preparado para mandar chuva. Pode ter certeza. Mas é a nossa oração que vai romper essa esfera espiritual. É a nossa busca, é a nossa decisão de buscar a Deus. Se existir uma coisa que ninguém pode se desculpar, é levar uma vida espiritual morna, fria. Ninguém vai ter como se desculpar. Porque os céus estão abertos. O que diz Gênesis 28? A escada já foi colocada da terra para onde? Para os céus. Aquela escada tem um nome. Qual o nome dela no Novo Testamento? Quem quer dar um tiro? Jesus, né? Quem foi que respondeu? Rapaz, a pastora está inspirada aí, né? Não fora carne nem sangue que te revelou. Foi os anos de fé que você tem. Ela achou que eu ia falar, foi Deus, né? Mas foram os anos ouvindo, lendo. Então, queridos, a nossa escada do Novo Testamento já foi colocada. Jesus disse, olha, vocês olharão, lá em João, para o Filho de Deus, e anjos subirão e descerão, e vocês verão o Filho do Homem. Então, queridos, nós temos tudo para uma vida de avivamento. Primeiro, volte para um relacionamento pessoal, e que essa volta seja de todo o coração. Em terceiro lugar, é uma volta com diligência. Olha o que diz. E isso com jejuns. O que é que diz o versículo? Com jejum, lamento e pranto. Está vendo que a receita é simples, mas a prática é apertada? Volte-se com plena consciência para Deus. Para de usar desculpa. Para de depender de muleta. É para mim, venha. Eu quero me relacionar com você. Faça isso, segundo ponto, com o quê? Com profundidade. Não, use esforço. Use a sua busca. Não desista. Faça de todo o coração. Volte de todo o coração. E terceiro, de forma prática, com jejum, com oração. Nós estamos vivendo a geração que mais gosta de se autopreservar. Qualquer coisinha que aperta, a gente vira coitadinho. Qualquer cobrança, para a gente já é demais. E disposição de amassar a carne, a alma, praticamente zero. Praticamente zero. Sabia que no Novo Testamento, a grande preocupação do apóstolo Paulo, que é o maior teólogo do Novo Testamento, porque nessa lista não precisa colocar Jesus, ele é Deus. Sabe qual era a preocupação de Paulo? Não era o quanto de demônio ia nos perseguir. Não foi. Não era se esse corpinho aqui ia pecar. Não foi. Não era nossas dificuldades de sintonia do nosso espírito com o Espírito Santo, até porque isso nem existe. Na hora que você nasce de novo, seu espírito é constituído do Espírito Santo. Você está cheio.
Sabe qual foi a grande preocupação de Paulo? Como os cristãos reagiriam com a sua alma diante do dia a dia. Por isso, o rogo do apóstolo Paulo, lá na carta de Romanos 12, é para que os cristãos, de forma inteligente, seja vigilante, tenha discernimento, para não deixar a sua alma moldar a vida deles, em todos os sentidos, nessa caixa chamada alma. Porque, irmão, a alma, ela é poderosa. A sua alma te diz à tardezinha: olha, é o seguinte, eu decidi, você não vai para a igreja hoje. Se você não for vigilante, você não vai para a igreja. Sua alma levanta cedo e diz: é o seguinte, eu decidi que nós vamos dormir mais 1 hora. Se você não tiver compromisso com a sua casa, com o patrão, com a empresa, você fica dormindo. Fica. Sua alma diz: está vendo aquele miserável lá? Aquela coisa que sua mãe não quer, seu pai não quer, o pastor não quer, eu decidi, você vai namorar com aquela coisa. E a mulher vai. Eu já vi, irmão, tem 25 anos de pastor. A sua alma diz: você não tem valor, e você acredita. Aí junta as amigas, o psicólogo, o psiquiatra, o pastor, as amigas: mas você, irmã, você é bonito, você é inteligente. Mas eu não sou não, eu não sou nada. A alma é ou não perigosa? É perigosa, irmão. Nenhum texto da Bíblia diz assim: transforma a sua carne, transforma o seu espírito. Não tem. Mas a Bíblia está cheia de palavras dizendo: transformem-se, transforme a sua mente, a sua mentalidade. Deixa o Espírito com você te moldar à luz do modelo chamado Bíblia, chamado Novo Testamento, porque a nossa alma é perigosa. Irmão, Deus conta com seu espírito fervoroso, o diabo conta com a sua alma preguiçosa. E não é heresia não, irmão. É teologia do Novo Testamento. Teologia. A Escritura está cheia de experiências relacionadas a homens e mulheres que agiram na alma. A homens e mulheres. Lembra esses dias para trás aí eu citei um texto de Gênesis 9, do Cã, Jafé e Sem? Agora vamos tirar a prova dos 9. Cã, lá no texto que eu li e expliquei, por 3 dias representa qual parte de você? O pé? O corpo. A carne, a natureza caída. De que a carne gosta? Do trem bagunçado. O Jafé representa quem? A alma. Porque a alma precisa estar submissa a quem? Ao Espírito Santo no nosso espírito. E quem acertar a última vai ganhar um livro de 600 páginas para ler. O 100 representa quem? O Van Basten respondeu primeiro. O que o texto diz? Habite Jafé nas tendas de quem? De Sem. Para que ele seja o quê? Diga abençoado. Irmão, o que é que expressa as bênçãos de Deus no nosso cotidiano? É a nossa alma. Irmão, se eu olhar para o pastor Zé Alves aqui, um dia de culto, ele estiver para baixo assim, o que a alma dele vai estar me dizendo? Que ele está triste, que não está bem. Agora, se ele chegar à paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, o que a alma dele está me dizendo? Estou bem. Então, enquanto o Espírito sintoniza e traz, a alma expressa e o nosso corpo obedece. Porque, irmão, nosso corpo é igual uma luva. Sem a alma ele não faz nada. Sem alma você não tem vontade de pecar, de beber, nada. O seu corpo não... É a alma, as emoções, é a alma que fere a química do corpo. Então o avivamento, ele vai atingir frontalmente qual área da nossa vida? As nossas vontades, a nossa alma, as nossas emoções.
Mas o avivamento é trazido no nosso espírito, aí você fica com a alma fortalecida. Aí primeiro você rompe com a cegueira. Falando, não, eu que vou entrar nessa barca furada, aí vou não. Eu tenho discernimento, eu tenho visão. A alma está gritando, vamos para cá. Não vai, não. Aí não. Você vai para... Mas a alma diz assim, tem o mar vermelho, é fundo, vai morrer afogado. Falou, pois é, se morrer afogado, é em obediência a Deus. A alma vem, você vai mergulhar comigo. Mas o mar se abre, porque você está avivado, você está na presença de Deus. Eu fiz uma aposta com uma pessoa, eu não posso perder a aposta, não. Glória a Deus. Diga, em terceiro lugar, é uma volta com diligência. Irmão, e o que é mais diligente para a vida cristã? Diga, oração, jejum. Você pode até me enganar. Falou, pastor, eu vou em todos os cultos, eu estou sendo diligente, eu estou sendo firme. Mas aí você está só vindo. O que vai aprofundar? É choro no quarto, é jejum. É aquela coisa que é de você para Deus. O que nós fazemos aqui, irmão, é a menor parte. Vamos lá? Pode encerrar? Em quarto lugar, diga, uma volta com quebrantamento. O que diz a última frase? Diga, lamento e pranto. Lamento e choro. É terrível, né? Eu te pergunto, o que te tem feito chorar nesses últimos dias? Porque a Bíblia diz lá nas bem-aventuranças que bem-aventurado aquele que chora. Você já parou para pensar na profundidade dessa expressão, bem-aventurados que choram? Mas lá não diz que é bem-aventurado que você está chorando por causa de uma paixão, chorando porque você está querendo algo. Lá é bem-aventurado aqueles que choram pelo reino de Deus. Aqueles que choram para que os padrões dos céus venham para a terra, para a casa dele, para o relacionamento, para as pessoas que ele convive. O choro lá não é para obter nada, é para que os céus obtenham muitas vidas e espaço na terra. Nós precisamos chorar pelo reino de Deus, chorar pela salvação das pessoas, chorar com o Espírito Santo, gemendo. Então, essa volta, essa busca, ela precisa ser, irmão, intensa, com diligência. Diga, jejum e choro. Diga, quinto lugar, é uma volta com sinceridade. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Diga, rasgar o que está oculto, não rasgar o que é visível. Porque havia uma cultura, toda vez que alguém levava um choque ou uma luta, que ele queria demonstrar intensidade, ele rasgava as vestes. E Deus cansou disso, desse retorno, desse arrependimento exterior. Tem gente, irmão, que é muito teatral. A vida espiritual dele é muito teatral. Tem dia que ele está cuspindo fogo. Outro dia está murchinho. Já viu extintor quando você abre? Fica só a fumacinha. Irmãos, a nossa espiritualidade na alma, sabe qual é o problema dela? É que ela revela mais você do que Deus. Eu prefiro uma vida espiritual equilibrada. E o que 1 Pedro diz? Que a igreja é um reino de sacerdotes. Chamado, eleito, escolhido para ser o quê? Um reino de sacerdotes. Eu pergunto para você, o sacerdote em Israel, quando ele era escalado, para ele se apresentar, dependia do bom dia que ele tivesse? Não. Não, o filho podia ter morrido, podia ter acontecido o que foi, ele ia lá e cumpria esse cara, depois ia cuidar dos mortos.
Lá era um grupo, hoje é toda a igreja. Sabia que nem o seu sofrimento tem direito de tirar sua intensidade para Deus no culto? Deus chegou para Arão e disse: Arão, vai ter culto hoje. Ah, mas morreu o Birã e o não sei o que lá. Deus falou: se tu chorar por eles, eu te mato. Que os bichinhos aprontaram e morreram. Irmão, olha a profundidade desse negócio. A gente não vem no culto apenas para bater ponto. A gente vem para celebrar com ousadia, com autoridade. A gente taca os problemas lá no bagageiro do carro, deixa em casa, chega aqui, cultua, na volta a gente pega eles. Infelizmente tem que ser assim. Irmão, eu já preguei com ânsia de vômito, com dor de cabeça, que parece que tinha um martelo, uma estaca querendo sair dentro da minha cabeça. Eu já preguei com raiva, eu já preguei querendo matar uns. Eu venho e prego, eu tenho que entender uma coisa, é a minha função sacerdotal no corpo, eu vou pregar e eu vou abençoar. E a gente que dirige igreja, olha enquanto a gente escuta umas, se coloque de pé. Terminar agora. Eita, aleluia. Quem precisa de um avivamento aí? Eu dei aqui algumas características que estão apenas no versículo 12 de Joel 2. Você imagine esse livro todo, o quanto ele é extraordinário. Leia esse livro, não, ele é pequenininho. Você lê numa sentada. Sabe uma das coisas lindas desse convite de Deus? E eu falei aqui um dia para tirar a oferta. Irmãos, o avivamento restaura o tempo, a vida espiritual, as lavouras, as águas, restaura tudo. Digo avivamento, restaura o meu físico, o emocional e o espiritual. Eu conheço testemunho de casais que no momento do amor, irmão, ministraram orando em línguas. É profundo demais esse mistério. Como diz o apóstolo Paulo, grande é esse mistério que eu ainda não alcancei, mas já vi falar, e não foi só um, nem dois, nem três. Talvez o avivamento também atinja essa área, né? Já imaginou você falando para a esposa em hebraico, em grego, Haines, Nehenis, Mihas, e ela entendendo: eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, no espírito, aquele mover. Afinal de contas, irmãos, a gente precisa do mover de Deus também nessa área, porque quantos Lázaro às vezes pode estar dormindo tranquilamente, né? Então precisa haver um avivamento que ressuscite os mortos espiritualmente. Mas se você não crê assim, tem muito médico bom, meu filho, e tem medicação, tem todos os outros caminhos. Quem sabe o seu avivamento não vai vir de um bom médico que cuida de hormônios, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos embora? Queridos, nós temos orado muito por avivamento. Nós temos clamado a Deus aqui na oração de manhã, segunda noite, nas orações de madrugada. Um alvo que não tem faltado: Deus traz um avivamento. Porque se o avivamento vier, empresa vai ser levantada, missionários, ofertas missionárias, novas igrejas, e aí sim vai. Assim vai. Vamos orar? Se quer orar pedindo a Deus uma vida mais profunda, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, como igreja, nós reconhecemos que precisamos avançar um pouco mais na nossa busca, que ela seja, Senhor, diligente, profunda, seja de fato para o Senhor, seja de fato para um mover genuíno, ó Deus, extraordinário. Em nome de Jesus, Pai,
Toque em cada vida, os que estão aqui, os que nos assistem pela internet, os que viajaram. Ó Deus, esse feriado, que a mão do Senhor os convide e que a tua graça se manifeste para nos perdoar, para nos limpar e vivermos abundantemente a tua vontade para a glória do teu nome. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.